Paz do Senhor, irmãos. Bom, sou eu, Maria Paiva. Bom, nesse áudio eu queria esclarecer alguns pontos sobre a Inquisição, né? Inquisição que ela percorreu, né, vários lugares durante vários tempos, né? Inclusive já fiz um áudio já falando a respeito de algumas vítimas, né? Eu ainda não coloquei porque eu queria colocar ali as imagens para você ir ouvindo e vendo, né? E vendo para poder entender melhor e ter uma ideia, né, de todas as atrocidades que foram cometidas. Devido ao meu celular estar com um problema de memória, eu ainda não pus, mas vou colocar este e depois vou ver se dá certo eu pôr algumas vítimas, né? Bom, a Inquisição, ela foi um tribunal feito pela Igreja Católica para perseguir, torturar e matar os hereges, todo aquele que não fosse bem visto aos olhos da Igreja, né? E ao longo da história ela contou, né, com a influência de diversos papas, né, como o Papa Gregório IX e diversos outros que condenaram as vítimas, né? Bom, os católicos, eles negam a Inquisição, né? Eles dizem que não existiu. Eles dizem que é história de protestante, não houve tortura, não houve mortes, né? E para alguns que dizem que de fato a Inquisição aconteceu, eles dizem que a igreja não tem nada a ver com isso, né? Que o Estado era que matava, né? Que a igreja não matou ninguém e não fez nada, né? O que eu vou usar o próprio livro da Igreja Católica para combater todas essas mentiras que eles dizem, né? O próprio livro da própria Igreja Católica, onde contém o testemunho dos próprios inquisidores da Igreja, descrevendo como era feito as torturas, como era o julgamento, né? E deixando bem claro que isso ali era a ordem da Igreja, né? Eles deixam bem claro que aquele que a igreja não julgar, não condenar e não mandar torturar, eles não poderiam fazer, porque a palavra era da igreja, né? Então eles dizem que a igreja mandava e eles executavam, mas eles só executavam só se a igreja permitisse, né? O que eles dizem que a igreja não fazia nada disso, né? Então bora ver o que é que um inquisidor da própria Igreja Católica deixou escrito no livro da Igreja Católica, que é o Manual dos Inquisidores, né? Que talvez eles não conheçam esse livro, até porque, claro, que a igreja não vai mostrar, onde contém as provas que rebate eles. Bom, primeira heresia, a igreja não tem nada a ver com isso. A Inquisição houve, mas era apenas o Estado, né, que fazia tudo. A igreja ela não tinha nada a ver com isso, a igreja ela não fez nada. Ela não mandou matar ninguém, né? Pois então, bora ver aqui o que é que diz o Manual dos Inquisidores, escrito por um próprio inquisidor da igreja. O Manual dos Inquisidores ele foi escrito por Nicolau Emmerich, um inquisidor dominicano do século XIV. Ele foi ampliado por Francisco Penan, um doutor em direito canônico do século XVI. Né? Sua importância é tão grande que depois da Bíblia, o livro dos Salmos de 1457 foi um dos primeiros textos a ser impresso, em 1503 em Barcelona, quando o Vaticano quis reanimar a Inquisição para fazer frente à reforma protestante, né? E então mandou reeditar o livro como manual para os inquisidores, né? Primeiro em Roma, nos anos de 1578, 1585, 1587 e depois em Veneza, em 1595 e 1607, né? Era um livro, o Manual dos Inquisidores era um livro onde foi ditado pela própria igreja como era que os inquisidores tinham que fazer com as vítimas, como era o julgamento e tudo, né? Então, no momento que eles iam ali julgar a vítima, eles usavam o livro com orientações dadas pela própria igreja, que é o que nós vamos ver aqui. Vamos lá.
Tem diz que a igreja não tem nada a ver, né? Bora ver o que é que ele diz. O que é que o próprio inquisidor Henrique diz. Ele deixa bem claro, né? Ao fazer o julgamento, ao dizer: sem a igreja, sob o pretexto de que cabe ao poder civil condenar, esses hereges seriam, na verdade, protegidos, né? Está no Manual dos Inquisidores, da página 64 a 65, né? Ele deixa bem claro que se a igreja não der ordem para eles julgar, condenar e torturar uma pessoa, eles não podem fazer isso contra a vontade da igreja. Ele deixa claro que as ordens parte é da igreja, né? O Estado, como ele diz, né? Eles só tinham, o que eles faziam era executar as ordens dadas pela igreja. Agora, julgar, condenar e ditar ali as torturas que eram feitas com as vítimas, era a própria igreja que fazia isso. E só diziam a eles como era que eles iam fazer, né? Cabia à igreja, não o Estado, como ele diz, né? Olha aqui o que ele diz. Cabe aos bispos e inquisidores juntos convocar, julgar e condenar, e aos civis cabe executar a sentença da Inquisição, principalmente quando a punição implica derramamento de sangue. Está lá na página 65 e 66, né, do Manual dos Inquisidores. Ele deixa bem claro que julgar, condenar e ditar as torturas é a própria igreja quem faz isso. E eles só obedecem às ordens, eles só executam as ordens dadas pela igreja. Ele diz que é mentira, que a igreja não ordenou nada, né? Pois está aí o próprio inquisidor descrevendo como era feito o julgamento, né? Eles também dizem que não houve perseguição aos judeus, o que houve várias, né? Houve várias, tanto que os próprios cristãos da tal igreja eram proibidos de ter amizade com os judeus, porque então eles eram pressionados pela igreja, né? E visto como herege, assim como os judeus eram, né? Por isso que ele também vai dizer: o inquisidor procederá a qualquer cristão que manifeste por um dos indícios apontados uma simpatia de fato pela seita judaica. Está na página do livro, está na página 132 do livro. E ele diz que amava os judeus, eram amigos do coração, o que a própria igreja proibia, né, os cristãos de ter amizade com eles, para não se corromper. Também diz: não houve tortura, não houve isso tudo, né? Bora ver o que ele descreve a respeito das torturas. Diz assim o inquisidor: o veredicto da tortura é assim: nós, inquisidores, considerando o processo que instauramos contra ti, considerando que vacila nas respostas e que há contra ti indícios suficientes para levar-te à tortura, para que a verdade saia da tua própria boca e para que não ofenda muito aos ouvidos dos juízes, declaramos, julgamos e decidimos que tal dia e tal hora serás levado à tortura. Está lá na página 153 também do livro, descrevendo como era que eles faziam o julgamento. Diz também sobre a tortura: se o réu foi pouco torturado, pode-se repetir as torturas, até que o réu seja suficientemente torturado. Página 157, né? Poderia ali arrebentar você de porrada, que se eles achassem que fosse pouco, aí tinha que arrebentar mais ainda, até eles acharem que estava bom. É isso que ele está dizendo. Está lá na página 157 do livro. E quem era que podia ser torturado? Todos, né? Mulheres, velhos, crianças, todos poderiam ser torturados. Uns que eles ainda pegavam, que eles pegavam mais leve era com as mulheres grávidas, né? Mas isso só enquanto ela tivesse de gestante, porque depois que ela tivesse o bebê, aí ela entrava na porrada também. Vamos ver o que o inquisidor diz, ó. Todos podem ser torturados, mulheres, velhos e crianças sem exceção. E o motivo? O interesse da fé, pois é preciso banir a heresia dos povos, é preciso desenraizá-la e impedir que cresça. Está na página 211 do livro Manual dos Inquisidores, descrevendo como era que eles faziam o julgamento das vítimas, né?
Todos eram torturados. Bastava um único testemunho para levar a pessoa à tortura, mesmo sem precisar de indícios fortes ou graves. Por qualquer coisa que você fosse acusado, você já era torturado. Bastava ter uma pessoa que lhe acusasse, ainda que você fosse inocente, ainda que não houvesse provas a mais, mas eles te torturavam, né? Está descrito na página 203 ele dizendo isso, né? Bastava uma testemunha te acusar, e dependendo se tu era inocente ou não, entrava na porrada. Como eram feitas as torturas, né? Algumas das torturas para velhos, crianças e mulheres. Lá. Pode-se torturá-los, mas com uma certa moderação. Deve apanhar com pauladas ou então com chicotadas, né? E o que fazer se no caso a mulher fosse gestante, estivesse grávida? Esta não é torturada, nem aterrorizada, para evitar que dê à luz ou aborte. Deve-se tentar arrancar-lhe a confissão através de outros meios, antes de dar à luz. Depois do parto, não haverá mais nenhum obstáculo à tortura, né? Está na página 156 a 157. Né? As crianças, os velhos, eram chicoteados e espancados a pauladas. E a mulher que tivesse grávida, eles esperavam ela ter o bebê e de resguardo, assim que ela tivesse o bebê, ela também entrava na porrada. Ela era chicoteada e ela era espancada a pauladas. Não queriam nem saber se ela estava de resguardo, não. Né? E as prisões eram um horror. As prisões onde eles ficavam era uma prisão feita unicamente para ele, não era nem tanto para abrigar eles, mas era para tortura mesmo, como o próprio inquisidor descreve a prisão. Ele diz: a prisão na qual os presos devem cumprir pena, depois do processo, será comum ao inquisidor e ao bispo. É uma prisão horrorosa, porque foi concebida muito mais para o suplício dos condenados do que para a sua simples detenção. É nesta prisão que deverão ocorrer as sessões de tortura. Ele descreve na página 203 do livro. O próprio inquisidor da igreja, eles negam isso, né? O próprio livro da Igreja Católica comprova a Inquisição e põe a igreja como a maior culpada, porque tudo era ditado por ela. Né? Os civis, eles só faziam aquilo que a igreja mandava. Ela mandava e eles executavam, né? Ou seja, é que nem um centurião. Ele manda e o soldado obedece. Ela era o centurião. Ele só fazia obedecer as ordens dadas por ela, né? E ele disse que não tem nada a ver com isso, que ele não fez nada. Tá aí algumas informações, né? Está lá, descrito pelo inquisidor Henrique, pelo inquisidor Nicolau, né, que foi um inquisidor dominicano do século XIV. É ele quem descreve os processos da Inquisição como inquisidor, né, tendo no manual as instruções dadas pela própria igreja, como acabei de citar aqui. Todas essas instruções foram dadas pela própria igreja. Os inquisidores, eles só faziam obedecer às ordens dadas por ela. Né? Não tem esse negócio de Estado, não, porque naquela época a igreja ela já estava acima, como até hoje para eles a palavra do Papa está acima. Né? Então a pessoa só era julgada, condenada, torturada e morta se a igreja autorizasse. Se a igreja protegesse, como o próprio inquisidor diz, eles não poderiam fazer nada contra a pessoa. Né? Então era a própria igreja que dava ordem para fazer essas atrocidades aí que eles negam. Então tá aí, e o livro é cheio de informações, né? Só trouxe algumas só para rebater. Depois eu vou trazer algumas vítimas, né? Dessa até então Inquisição. Então tá aí, é o próprio livro, é o próprio manual dos inquisidores. Eles não eram protestantes não, eles eram católicos, né? O Nicolau, o inquisidor que escreveu aqui o manual, né? Ele era da igreja católica, ele não é protestante não. Ele era um inquisidor que fazia parte da bagunça toda lá, né? Então tá aí, o próprio registro histórico. Agora eu quero ver vocês desmentindo aí, né? E dizendo que é mentira. Isso aí. Que o próprio livro, né, mente. Porque o fato da igreja não mostrar e não dizer não quer dizer que ele não exista. Até porque é um livro que
rebate todas as mentiras dela. Então, como é que ela vai mostrar para as pessoas, né? Claro que ela vai esconder mesmo, né? Mas a história tá aí. É só pesquisar, só olhar, é só buscar se informar, é só não crer em tudo que as pessoas dizem para não correr o risco de julgar os outros e de defender, né? Muitas vezes sem saber nem quem é que tá defendendo, né? Então tá aí. A própria história comprova tudo. Os próprios museus comprovam a Inquisição e eles negam, né? Até os teólogos, até os historiadores, eles têm negado. Por quê? Porque eles não sabem da história? Não, né? É porque diz um ditado que quando o dinheiro fala, a verdade se cala, né? E nós sabemos que a igreja ela tem muito dinheiro para pagar historiadores e teólogos para desmentir a história e defender ela. E é isso que eles fazem, né? Qual é o historiador? Qual é o teólogo que não é pago pela igreja, que ele defende que a Inquisição não existiu, né? Que ele defende que ela é santa? Até hoje eu não vi nenhum. Porque todos os que defendem são pagos para a igreja para fazer isso, né? Quem só babo ela, né? Desmente até Jesus Cristo. Até Jesus Cristo eles desmente. Por quê? Porque são pagos, né? Porque são pagos. Ao contrário de mim, que fala a verdade, não sou pago, não. Ninguém me dá nada, não. Só Deus mesmo, né? Falo para saber, né? Para mostrar onde é que tá a verdade, que eles gostam de falar mentira, né? Não recebendo dinheiro de ninguém, não. Até porque eu não sou nem meretriz como eles para se vender. Porque quem se vende, quem conta mentira por dinheiro é que nem meretriz. Se vende por dinheiro. Não sou meretriz, não, né? Tudo que eles fazem é por dinheiro. Desmente as próprias escrituras, desmente Jesus Cristo, desmente a história, desmente tudo para defender a igreja, porque são bem pagos para fazer isso, né? Agora nós defendemos a história, nós defendemos a Bíblia e o nome de Jesus não é por dinheiro, não. Nós defendemos é por amor, porque nós não somos meretrizes para nos vender, que nem eles que se vendem, né? Tudo que falo babando na igreja é por dinheiro, né? Porque dinheiro ela tem, afinal de contas foi isso que ela mais ganhou na Inquisição, foi o dinheiro dos outros, matando, perseguindo tantas pessoas e roubando o que elas tinham, né? Como está descrita lá na bula assinalada de 1233 pelo Papa Gregório IX, em que ele assinalou a bula de perseguição às pessoas, em que ela dava direito à igreja de tomar para si os bens das pessoas. Não é à toa que hoje ela é a mais rica do mundo, até hoje, né? Porque na Inquisição, todos os que ela perseguiu, ela tomou para si os bens, as riquezas, né? Além de perseguir, de torturar e de matar, ainda trazia para dentro de si a riqueza das pessoas. E ainda diz que é santa, né? Pois está aí, a verdade é essa daí, né? Nós não temos medo de dizer não. E dizemos e defendemos não é por dinheiro, não é porque somos pagos, mas é por amor à história e principalmente ao Senhor e às Escrituras, né? Nós não nos vendemos não, porque nós não somos meretrizes. Se nós nos vendêssemos, nós estávamos lá dentro, contando mentira e ganhando dinheiro da igreja para contar. Mas nós estamos do lado de fora, confrontando e mostrando a verdade dos fatos.